Olá pessoal, meu nome é Armando Soares Souza, eu vou ser o professor de vocês da disciplina Engenharia de Software 2, nesse período 2023.1. Bom, um breve resumo do meu histórico, da minha experiência profissional. Eu me formei em computação, aqui na UFP em 2001. Logo depois eu fui morar um tempo em Maceió e em Recife, e fiz especialização em tecnologias de informação em 2004, na UFPE. Fiquei no período morando em Recife, 2003, 2004. Fiz especialização em TI. Fiquei um tempo trabalhando no César, lá em Recife. Logo depois fiz mestrado em ciência da computação na UFPE, em 2008. Fiz um estágio, logo depois do mestrado, em uma startup em Israel, lá em Petah Tikva, região metropolitana de Tel Aviv. Eu fazia testes em aplicações de video surveillance. Ao longo da disciplina eu vou compartilhar com vocês algumas experiências. Logo depois, em 2009, eu fui trabalhar como consultor de tecnologia no BID, em Washington DC. Fiquei um ano lá. Em 2010 eu retornei para Recife. Trabalhei um tempo como Oracle Developer da Unimix, uma empresa Oracle parceira da Oracle em Recife. Em 2011 eu voltei para Teresina, fui gerente de projeto do Grupo Claudino, do projeto de tecnologia da Remanso, junto com a Conjuntura Sucesso 2011. Em 2012 eu passei no concurso da UFP, assumi o concurso da UFP em 2012, virei professor do Departamento de Computação. Logo depois, em 2013 até 2015, eu trabalhei no NTI como coordenador de sistemas. Fiquei um tempo como diretor do NTI, 2015 até 2017. Em 2017 eu fiz a migração para a Proplan, fui coordenador administrativo da Proplan. E no período 2014, 2015, 2016, eu cursei em São Paulo o MBA em Gerência de Projetos. E em 2018 eu entrei no doutorado, no programa de doutorado da UFC, sendo orientado pelo professor Lincoln Rocha. Recentemente tive a proposta da tese aceita e estou trabalhando na publicação do paper principal para concluir o doutorado. Bom, minhas áreas de interesse: desenvolvimento de software e dívida técnica arquitetural, junto com manutenção e evolução de software. Também tenho bastante interesse em gerência de projetos. Aqui minhas redes sociais mais importantes. Ao longo do tempo eu vou compartilhando com vocês minha experiência profissional para agregar na disciplina. Basicamente, pessoal, a engenharia de software ela está relacionada em produtos e gestão do projeto, para garantir que você entregue um produto. É diferente da ciência, que você vai estudar uma técnica, estudar uma metodologia, propor um conceito, e que você não tem um produto final ou um serviço final. Já na engenharia de software, basicamente nós vamos criar um produto, passando por todas as etapas, desde a concepção do produto até a implantação do produto e manutenção do produto, implementando isso em software ou serviço, junto com o software, ok? Vamos passar pelas principais atividades, que é planejamento, análise, design, validação e verificação. Dentro da experiência de vocês no curso de Ciência da Computação, basicamente no primeiro semestre vocês tiveram a disciplina de Introdução à Lógica, Programação Estruturada, então vocês já devem saber programar pelo menos uma linguagem. No segundo semestre vocês aprenderam técnicas e métodos de programação orientada a objeto, então vocês também já devem saber programar em uma linguagem orientada a objetos, bem como você já tem habilidade suficiente para se adaptar a novas linguagens e, consequentemente, uso de novos frameworks que implementam determinada solução específica. Além disso, no segundo semestre vocês tiveram a disciplina de estrutura de dados, organização em arrays, organização em listas, em filas,
em dicionários, tabelas hash, árvores. Então, durante a implementação de um software qualquer, é importante que você organize como os dados vão ser armazenados em tempo de memória ou como os dados vão ser armazenados em tempo de disco, fora da memória RAM, por exemplo. E a disciplina de estrutura de dados ela é fundamental para isso, ok? Bem como a disciplina de algoritmos, que é importante para vocês organizarem a implementação de uma forma otimizada, que use o recurso de acordo com o recurso que você tem. Além disso, no terceiro semestre, vocês também pagaram a disciplina de banco de dados, que é fundamental para você organizar qualquer sistema de informação. Ou seja, você precisa guardar as informações de um sistema de informação e recuperar tais informações. Além disso, no sexto período, vocês tiveram a oportunidade de aprender também sobre banco de dados relacionais, que é o fundamental de banco de dados, né? Além também de trabalhar com banco de dados distribuídos, que hoje é muito comum você ter bases de dados distribuídas na nuvem, por exemplo. Outras disciplinas importantes: teoria e aplicações de grafos, que é muito importante para resolver problemas de transporte, resolver problemas de performance e tudo mais. Além de análise de projeto de algoritmo e programação linear. Então, tudo isso dá um embasamento para que vocês resolvam problemas de forma abstrata. E a partir daí, criem modelos e, depois que os modelos forem criados, definam os passos, os processos, os métodos, as ferramentas para que você implemente uma solução. Com isso, a disciplina de Engenharia de Software 1 te deu embasamento suficiente para que você identificasse um problema, modelasse um problema, organizasse a documentação desse problema e propôs uma solução. E na Engenharia de Software 2 nós vamos implementar essa solução em um protótipo funcional. Bom, basicamente, Engenharia de Software 2, nós vamos focar na parte de design, que é o projeto do software propriamente dito, não é o design de user interface. Vamos projetar a arquitetura da solução, que componentes a solução vai ter, quais são os módulos que a solução vai ter, como os módulos vão se comunicar, como os componentes vão se comunicar, como vai ser a infraestrutura da aplicação, como eu vou organizar os módulos dentro da infraestrutura disponível, que tipo de padrões arquiteturais eu vou utilizar, certo? Vamos aprender a manter o código dentro de um ambiente colaborativo, vamos trabalhar a questão de gerência de configuração, vamos ter uma introdução ao GitHub, principalmente, onde nós vamos guardar nosso repositório de código, assim como vamos aprender técnicas de implementação e de projetos e ferramentas que vão nos auxiliar na implementação e integração desses componentes que nós vamos criar ao longo da disciplina. Motivação. Basicamente apresentar os aspectos teóricos e práticos mais importantes da engenharia de software, de forma aplicada, ou seja, nós vamos aprender vários conceitos, várias técnicas, e na medida que nós formos evoluindo, nós vamos implementar o nosso protótipo, que eu vou detalhar mais na frente. Planocimento guia. É basicamente métodos e técnicas para o projeto de sistema de software. Como vai ser o projeto arquitetural? Como nós vamos detalhar os componentes e os módulos, como eles vão se comunicar entre si. Como fazer teste de software, testes manuais, testes automáticos, teste de integração, teste de sistema. Como gerenciar o projeto fim a fim, ou seja, desde a concepção do projeto até a implantação da solução proposta, ok? Como nós vamos organizar os recursos, pessoas, tarefas, entregas, integração, documentação, liberação de artefatos e tudo mais. Atingir as metas, fazer um planejamento mínimo. Tudo isso faz parte, obviamente, do processo de desenvolvimento de software para garantir sua qualidade.
certo? E criar um processo genérico suficiente que vocês possam aplicar quando vocês forem criar soluções computacionais. Bom, objetivos. Complementar a formação de vocês referente a como criar um produto de software, principalmente. Enfatizando a área de desenho, projeto do software propriamente dito, a implementação dos componentes, a integração dos componentes, bem como os testes dos componentes. E tudo isso de uma forma organizada, em que nós vamos ter eu, que vou ser o gerente de portfólio, mais na frente, quando a gente tiver a aula de gerência de projetos. Cada equipe vai ser um projeto, cada equipe vai ser responsável por implementar a sua aplicação, e cada equipe é o seu projeto. E eu sou o gerente de portfólio, onde eu vou ter vários projetos que eu vou gerenciar, ok? Isso eu vou ensinar para vocês um conjunto de técnicas básicas de gerenciamento de projetos de software que vocês vão poder utilizar em qualquer projeto computacional que vocês forem implementar. Além disso, aplicar padrões e boas práticas na etapa de implementação e codificação do projeto de software. Vai ser um projeto de software de pequeno e médio porte, em que nós vamos passar por todas as etapas de um projeto de um software. O livro principal é do professor Wilson de Pádua, da UFMG, Fundamentos, Métodos e Padrões, de 2005. Apesar de ser 2005, ele é um livro de referência que todo mundo de engenharia de software no Brasil usa. E principalmente o material de engenharia de software moderna, do professor Marcos Valente. Princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. O professor Marcos Valente também é professor da UFMG e produziu um material excelente e atualizado sobre engenharia de software. Tanto que o livro dele está online e disponível de forma gratuita. A avaliação. Basicamente, na medida que a disciplina for evoluindo, eu vou publicar algumas atividades no site da disciplina. Então, fiquem atentos ao que for publicado no site do SIGA, na disciplina de Engenharia de Software 2, que eu vou passar algumas listas de exercícios, alguns fóruns, que vocês devem responder sempre que eu for publicar, porque vai valer nota para avaliação, tá? Basicamente, a primeira avaliação eu vou passar listas individuais que vocês vão responder ao longo do primeiro mês e eu vou dar um prazo para que vocês respondam cada uma dessas listas. Vocês vão responder pela plataforma SIGA, só seguir a recomendação que eu vou publicar na plataforma. E durante esse mês de maio e um pedaço do mês de junho, nós vamos trabalhar no detalhamento da aplicação que vocês vão criar. E vocês vão produzir alguns artefatos, alguns documentos que vão ser importantes para a implementação dessa solução, que cada um de vocês vai implementar. Ou seja, a primeira avaliação é a soma de 4 listas de exercício mais o plano de desenvolvimento do software, que ele vai ser composto por requisito do software, o plano de análise e iterações do software e a preparação do ambiente de desenvolvimento do projeto de software que vocês vão implementar. Na próxima aula eu vou passar mais detalhes sobre como vai ser. A segunda avaliação, basicamente, vocês vão criar a integração de um protótipo básico unindo as tecnologias que eu vou sugerir para vocês e vocês vão criar o primeiro protótipo da aplicação, ou seja, a segunda avaliação vocês vão criar uma parte do projeto implementado e funcionando que a gente vai discutir ao longo desse primeiro mês aqui, tá? E por fim, a terceira avaliação é a liberação do segundo protótipo da aplicação, né? E a entrega final, ou seja, é você entregar a aplicação funcionando com todas as features que nós discutimos
ao longo desses meses de maio e de junho e de julho. Ok? Bom, tem um grupo de pesquisadores, praticantes da indústria e profissionais da indústria de software que foram responsáveis pela base da orientação a objeto e da implementação de software moderno, que foi Bosch, Rambo e Jacobson. Eles perceberam que, ao longo de vários anos de prática que eles tiveram em grandes empresas como IBM, empresas governamentais dos Estados Unidos e da Europa, eles perceberam que a questão da engenharia de software é uma questão de sorte, mas no aspecto de você reunir as pessoas certas, com as competências certas, com as experiências certas, no momento certo. Então, se você conseguir reunir as pessoas certas, com as competências certas, no momento certo, todo mundo estando focado e motivado, então você vai fazer com que sua equipe produza um produto de software que satisfaça seus usuários. Ou seja, é difícil produzir software que satisfaça o usuário por completo. Então, isso desde o ano 2000, que essas grandes referências na área de engenharia de software já percebiam isso, né? E em 2018, pessoal, o termo engenharia de software ele fez 50 anos. Por quê? Porque em 1968 foi a primeira vez que ele foi citado como engenharia de software, no desejo dos anos 60 de trazer a implementação de software, implementação de sistemas computacionais próximo da engenharia clássica, certo? Então foi interessante que teve o 40ª Conferência Internacional de Engenharia de Software, que foi lá em Göteborg, que eu estava lá, né? Coincidiu, em 2018 eu entrei no doutorado, e meu orientador da Suécia. E eu consegui participar desse evento internacional de engenharia de software. Foi fantástico. Ao longo da disciplina eu vou compartilhar com vocês algumas disciplinas, algumas experiências, certo? Por que eu estou falando desse evento de 50 anos de engenharia de software que aconteceu lá em Göteborg? Porque foi retomada o aniversário dos 50 anos da primeira vez que teve a primeira Conferência Internacional em Engenharia de Software, em 1968, em que eles identificaram a necessidade de profissionalizar o desenvolvimento de software, a programação de software na época, nos anos 60, né? Em que eles perceberam que, na medida que o software ficava complexo, muitas pessoas participavam da produção do software, era difícil de manter o software, muitos erros apareciam, então eles definiram isso como a crise do software, em que seria necessário definir padrões e boas práticas para produzir produtos de software, produtos e serviços de software. A Margaret Hamilton, que foi uma das primeiras programadoras da computação moderna, ela ajudou o programa Apollo a lançar o homem na Lua, né? E ela deu uma palestra super interessante, falando exatamente que, passados 50 anos, mesmo com toda a evolução da computação, das engenharias, das tecnologias, da informação em geral, ainda é difícil produzir software, porque software é um conceito abstrato, certo? Então, como é que nós conseguimos trazer esse conceito abstrato próximo da engenharia mais clássica, né? Mas colocando o nosso diferencial na parte de tecnologia, computação, tecnologia da informação, tudo isso, produzindo produtos e serviços de forma ordenada. Outra referência no desenvolvimento de software moderno, que é o Kent Beck, um dos criadores do Extreme Program. Ao longo da disciplina eu vou falar o que é programação extrema.
Ele é um cara muito respeitado na área de desenvolvimento de software, implementação de software em geral, em que basicamente ele diz que o problema principal do desenvolvimento de software é o risco. Ou seja, o risco de não dar certo é altíssimo. Então, como mitigar esse risco? Como diminuir o risco? Certo? Que risco nós temos que atacar? Nós temos que mitigar, evitar que aconteça. Atrasos. Quando você define uma determinada feature, funcionalidade do sistema, que ela é muito complexa, que você passa para a equipe de desenvolvimento ou para um developer que ficou responsável por essa feature, por essa funcionalidade. Se ele atrasa, se aquela feature for uma feature importante para outras features, ou seja, outras features dependem dela, então automaticamente você atrasa todo o projeto, certo? Outro risco, se você for implementar uma aplicação muito complexa e você contratar um time com pouca experiência, que não conhece a tecnologia, não conhece a linguagem, o risco do projeto ser cancelado é altíssimo. Porque você tem um prazo, você tem dinheiro, você tem uma meta para ser atingida. Então, se eu pedisse para vocês implementarem nos próximos 3 meses uma aplicação mobile altamente complexa, que utilizasse GPS, que utilizasse computação ubíqua, e funcionasse para iPhone, para Android, em qualquer browser, o risco de cancelar o projeto aqui seria altíssimo, porque nenhum de vocês tem experiência para fazer toda essa integração. Então, pode ser, o risco seria altíssimo. Pode ser que a gente fizesse um treinamento, eu tivesse que trazer gente de fora para treinar vocês, mas aí esbarra no aspecto custo. Eu não tenho essa verba extra para treinar vocês. Então, o que vai ser implementado na disciplina são vocês que vão fazer sobre minha orientação. Então, eu vou mostrar como faz determinado componente, vocês vão replicar como esse componente é feito e vocês vão implementar de acordo com a feature que vocês estiverem desenhando no requisito e depois vocês vão integrar esses componentes para poder ir crescendo o seu protótipo até chegar no projeto final, certo? Bom, muitos riscos, mau entendimento do usuário, mau entendimento do negócio, turnover de developers, ou seja, é muito comum que um projeto de software ele dure 3, 6 meses, mas na metade do projeto, metade da equipe de desenvolvimento resolve sair do projeto porque receberam uma proposta melhor. Então é muito comum vocês terem o turnover de developers. Né? Bom, então com isso nós temos que monitorar e controlar cada uma das etapas do projeto que nós vamos construir, do produto que nós vamos construir. Então nós não vamos construir o produto de uma vez só. Nós vamos quebrar em várias etapas e cada etapa nós vamos criar um conjunto de artefatos que vai ser o substrato para produzir outro conjunto de artefatos, que no nosso caso vão ser os componentes implementáveis na linguagem de programação, no framework que vocês vão escolher para criar a nossa aplicação, que a gente vai discutir nas próximas aulas. Então, é de fundamental importância que a gente monitore a evolução da liberação dos artefatos que vão ser produzidos ao longo do projeto, certo? E que controle também, ou seja, na hora que eu perceber que um artefato está travado, que ele não está sendo gerado, ou que a qualidade dele é muito ruim, eu vou ter que intervir para fazer com que aquele artefato seja melhorado, que a qualidade dele seja melhorada e tudo mais, certo? Ou seja, engenharia de software, pessoal, basicamente é estabelecer o uso de princípios sólidos de engenharia para obter um software economicamente viável, ou seja, nós temos um tempo estipulado para criar a nossa aplicação, ou seja, nós temos maio, junho, julho e agosto para entregar essa aplicação operacional, implantada e operacional, certo? O nosso esforço aqui econômico é tempo, eu não vou pagar vocês, né? Mas nós temos um prazo limitado, né? De forma que vocês entreguem algo confiável, que funcione e que funcione nas máquinas reais, no caso. Essa aplicação vai funcionar na internet, que vocês vão publicar em algum lugar público aí,
Tá? Bom, basicamente, pessoal, nós vamos sair de um problema tecnológico, ou seja, que envolve hardware, que envolve software, para criar um produto que vai rodar no seu celular, no seu tablet, no seu computador com acesso à internet, certo? Então, esse processo de engenharia de software depende de técnicas de elicitação de requisitos, técnicas de projeto dos componentes e dos módulos que vocês vão implementar, técnicas de organização de input, output e todo o fluxo de dados que vocês vão implementar, ter um processo bem documentado para saber o que vocês vão implementar e o que o usuário vai testar, o que vai ser testado. Ferramentas como IDEs de desenvolvimento, que integra compiladores, que integra teste, que integra logs, que integra highlight syntax e tudo mais, certo? Ferramentas de banco de dados, ferramentas de projeto de user interface, ok? Uma vez que você tenha um determinado problema que você vai solucionar, é importante que você especifique o que você vai implementar, qual o problema que você vai implementar, quais são as entradas de dados, quais são os fluxos, quais são as exceções, quais são os requisitos necessários para que você crie features e componentes que sejam integradas para que crie seu produto final, certo? Além disso, a partir da especificação do requisito de software, vocês vão ter que elaborar outros artefatos de software, como o documento da arquitetura de software, que arquitetura vocês vão escolher, que componentes vocês vão escolher, como o seu software vai ser modularizado, ok? E todo software ele é feito por código-fonte, certo? Como diria Linus Torvalds, talk is cheap, show me the code. Né? Falar é fácil, me mostra o código-fonte, galera. Então, técnica de implementação, repositório de código e tudo mais. Uma vez que os componentes forem implementados, nós vamos ter que testar esses componentes, integrá-los e garantir que eles estão funcionando de acordo com a especificação, para que o usuário possa utilizar o seu produto executável e operacional, seja no celular, no computador, no browser ou mesmo no seu smartwatch. Bom, e tudo isso, pessoal, vamos ter que fazer com pessoas, que são os developers, arquitetos de softwares, testes de softwares, gerente de produto, responsável por documentação e tudo mais. Então, o processo de engenharia de software é formado por pessoas, técnicas, processos, ferramentas, especificação, artefatos de arquitetura, design e arquitetura, implementação de código, implementação dos componentes, integração dos componentes, teste dos componentes e validação do produto pelo usuário. Ok? Ou seja, iniciando pelo documento mais importante na etapa da concepção de um produto de software, você elicitar os requisitos, ou seja, o que o produto faz, quais são as características do produto, o que o produto não faz, certo? Então, o documento de requisitos, ele reúne as atividades que visam obter o enunciado completo do seu produto. Quais são as possíveis entradas de dados? Quais são os possíveis processamentos que vão ser feitos? Quais são as exceções que podem acontecer? Como elas vão ser tratadas? Quais são as saídas possíveis? Quais são os perfis do seu produto? Certo? Tudo isso tem que ser claro e preciso, de forma que quando os requisitos forem implementados, eles sejam implementados de acordo com o que foi pensado. Existe uma figura clássica na engenharia de requisitos, que é basicamente aquela, você tem o usuário, vou começar até o contrário. O usuário final, ele pediu um balanço. Eu quero um balanço, que eu possa sentar no balanço e me balançar, só isso. Então o usuário, ele queria isso daqui, né? Mas, durante o processo de análise de requisitos, você tem o cliente, que ele explicou que ele queria só um balanço, que ele sentasse, que ele balançasse.
Então, mas o cliente ele não explicou isso como eu falei. O cliente explicou, olha, eu quero alguma coisa na árvore que eu sente e que me balance. Ele explicou como é que você vai sentar, quantas pessoas vão sentar, o cliente não explicou direito, né? Então, o líder de projeto, ele entendeu dessa forma. Ah, disse, o cara vai ter um balanço aqui que fique no meio da árvore, certo? Então, o cara projetou um balanço aqui em que ele fica entre duas árvores e ele corta dentro do tronco, ou seja, ele já deturpou o conceito inicial do que o cliente pediu, né? E, consequentemente, como ele pegou um modelo mal interpretado, que ele não pegou de forma correta, não foi capturado o requisito de forma correta pelo líder de projeto, pelo engenheiro de requisitos, então o programador implementou algo diferente do que ele esperava. Então, acabou que o consultor da empresa ele vendeu um produto maravilhoso, mas que foi implementado de forma horrível, porque o analista de projetos não entendeu, o líder de projetos também não entendeu, certo? Então, na medida que o projeto foi evoluindo, enquanto não tivesse a entrega, enquanto o cliente não validasse, não houve documentação, as funcionalidades não foram bem documentadas, você continua pagando a equipe de desenvolvedores, de testes e tudo mais. Esse projeto não funcionou, claro. E tudo que o cliente queria era um balanço simples para ele sentar e desbalançar. Bom, essa é uma figura clássica, mas que em linha geral se resume assim. Se o cliente não souber explicar o que ele quer, e se não tiver alguém que entenda e que valide junto ao cliente, você não vai conseguir produzir um produto de software que satisfaça o cliente, certo? Então você me pergunta, mas Armando, como é que você resolve isso? Então, nós vamos usar a técnica de, vamos implementar um pedaço do produto e validar junto ao cliente. Se o cliente validar, a gente continua colocando novas funcionalidades. Então, vamos trabalhar por iterações, certo? Ao longo da disciplina a gente vai explicar como vai funcionar, certo? Bom, basicamente a etapa de requisitos é a concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão das principais características do produto de software que nós vamos desenvolver, tá? Bom, é importante que você crie tais documentos e que você guarde tais documentos de forma que todos os membros do time tenham acesso a esses documentos, certo? Porque assim você garante a transparência e rastreabilidade dos documentos, tá? Bom, uma vez que nós entendemos o que o produto vai fazer, quais são as entradas de dados, quais são os principais processos, quais são as principais saídas, quais são os perfis de cada usuário, como cada usuário vai trabalhar em cima dos dados do seu produto, certo? Nós temos um documento inicial de requisitos, onde atualmente esse documento de requisitos é um guia. Ele não é um documento imutável. Ao longo do tempo ele vai sendo alterado. Isso porque é importante que, na medida que o documento seja produzido, ele seja validado junto ao cliente com alguns protótipos de baixa fidelidade para garantir que, uma vez que eu libere uma funcionalidade para ser implementada, eu já vou ter uma garantia mínima de que não vai ter recurso de desenvolvimento desperdiçado, porque eu meio que já validei junto ao cliente aquela funcionalidade, certo? Bom, tendo esse documento guia, que não é imutável, nós vamos passar para a etapa de análise, em que basicamente você modelar os conceitos do domínio do problema, certo? E verificar a qualidade dos requisitos e detalhar tais artefatos de forma que sejam entendíveis e implementáveis pela equipe de desenvolvimento, certo? Por exemplo, na nossa etapa de análise, a gente vai utilizar a análise orientada a objeto, que nós vamos ter um determinado problema, vamos identificar quais são os indivíduos que participam desse problema, os objetos que participam desse problema, e as ações que vão ser feitas em cima desses indivíduos ou desses elementos. Então a gente vai fazer uma análise orientada a objeto, certo?
Consequentemente, quando nós identificarmos nossas entidades, nós vamos transformá-las em classes, e essas classes vão ser detalhadas de forma que vão ter os seus atributos, suas operações e suas ações, certo? E nós também vamos organizar essas classes em domínios. Nós temos classes que armazenam dados, nós temos classes que armazenam informações de processamento, nós temos classes que representam a visão do usuário. Então, nós temos um conjunto de padrões que nós vamos seguir para organizar o nosso projeto numa arquitetura que, eu já vou adiantar, vai ser uma arquitetura MVC, Model View Controller, ok? Para que com isso também nós possamos organizar cada uma das features em casos de uso. Então a gente vai utilizar a abordagem clássica de requisitos, que é a abordagem baseada em casos de uso, certo? Bom, uma vez feita a fase da análise, nós vamos fazer o desenho, o projeto dos componentes, ou seja, como o sistema funcionará internamente, para que os requisitos do cliente possam ser atendidos, certo? Como os requisitos vão ser decompostos e qual vai ser a arquitetura do sistema? Qual vai ser a linguagem de programação que nós vamos adotar? Nós vamos adotar frameworks já consagrados do mercado ou nós vamos criar nossos próprios componentes? Qual vai ser o sistema gerenciador de banco de dados que nós vamos utilizar para guardar as informações? Qual vai ser o padrão de interface gráfica que nós vamos utilizar? Certo? Então, tudo isso está dentro da área de design, né? Que não é um design de interface, é o design de projeto dos componentes, certo? Onde o desenho do nosso software, ele deve possuir uma arquitetura criada utilizando estilos e padrões arquiteturais reconhecidos. Como eu falei anteriormente, nós vamos usar prioritariamente a arquitetura Model View Controller, que vai ser discutida mais na frente na parte de padrões de projetos, certo? O nosso sistema ele deve ser criado de forma modular, ou seja, módulos que acessam a dados devem organizar estruturas que acessam a dados. Módulos que acessam relatórios devem organizar relatórios, componentes que geram relatórios. Módulos de geração de entrada e saída de usuário, de input e output. Então, você tem que organizar componentes de input e output. Módulo de regras de negócio. Então, é importante que você modularize seu sistema para garantir que quando você altere uma parte do seu sistema, você garanta que aquela alteração só impacta aquele módulo, não vai reverberar em efeitos colaterais danosos, como que acontece quando o sistema é mal projetado. Deve conter representações distintas de dados, arquitetura, interface e componentes. Isso a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? Que é mais um overview da engenharia de software pelas etapas que nós vamos passar. Bom, a fase de implementação, que é a codificação do projeto propriamente dito, ou seja, você tem que ter uma IDE, uma Integrated Development Environment, um ambiente de integração e desenvolvimento em que você possa escrever código-fonte, possa compilar código-fonte, possa visualizar e executar os componentes que você está utilizando. Então, para isso, você vai codificar os artefatos de acordo com a tecnologia que você escolheu. Então, se você escolheu implementar sua aplicação usando Java, então você vai ter que criar classes usando Java. Se você escolheu utilizar Python, então você vai ter que criar suas classes usando Python. Assim, se você escolheu usar Node, vou implementar usando Node, que é um framework web, para aplicações web, tanto front-end quanto back-end. Então, você vai criar classes usando Node. Bom, isso envolve também várias tecnologias que a gente vai escolher ao longo da preparação do ambiente. Então, a gente vai basicamente trabalhar esse mês de maio conhecendo as ferramentas, conhecendo os frameworks e preparando o nosso ambiente de desenvolvimento, certo? E codificar os nossos componentes iniciais, certo? Da nossa aplicação. Bem como já fazer uma pequena integração dos dados que vão ser armazenados e guardar tais informações em um banco de dados. Então, essa preparação do ambiente de desenvolvimento a gente vai fazer durante esse mês de maio. Em paralelo, apresentar vários conceitos que vão ser úteis para vocês ao longo do tempo e ao longo
de qualquer projeto de engenharia de software, qualquer projeto de desenvolvimento de produto de software ou serviço de software, vocês vão passar daqui para frente, certo? De forma colaborativa, ou seja, vocês não vão trabalhar sozinhos, eu já vou antecipar aqui, cada equipe vai ter 5 membros, então os 5 membros vão trabalhar em equipe, ok? Então vocês vão decidir entre si quais são as tarefas, quem vai fazer o quê, quem vai entregar o quê, quem vai fazer a integração de quê, quem vai documentar o quê, certo? Seguindo as boas práticas de gestão de projeto que eu vou apresentar para vocês, certo? Bom, uma vez que os componentes forem criados e implementados, vocês vão passar pela etapa de teste do componente. Vamos ter aulas de teste de software, basicamente tanto testes manuais, quanto aqueles testes em que você tem um componente executável, você executa manualmente a entrada, vê se o processamento libera o resultado esperado e você diz se o teste passou ou não, certo? Ou os testes automáticos de componentes. É quando você escreve código para chamar um componente, passar uma entrada para esse componente e checar se esse componente retornou os resultados que você estava esperando. Isso teste unitário, que a gente chama de teste unitário, teste automático. Você cria código para testar código, certo? E nas aulas de teste a gente vai passar por mais detalhes conceituando o que é teste unitário, teste de integração, teste de regressão, teste de aceitação. Em que qualquer ambiente desenvolve software de forma profissional, com mínimo de qualidade, ele tem que testar seu software, certo? E outro aspecto muito importante que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina é o aspecto de gerência de configuração, ou seja, como a gente vai trabalhar de forma colaborativa, basicamente nós temos que colocar o nosso código em um repositório de código. E atualmente o repositório de código mais conhecido é o GitHub, por exemplo. Então, todo mundo vai criar um repositório, cada equipe vai criar seu repositório de código, e cada um dos participantes, cada um dos developers do projeto, vai implementar a sua parte do projeto, a sua parte do código, e vai salvar nesse repositório. Então, várias pessoas vão trabalhar no mesmo repositório, o que a gente chama de gerência de configuração, certo? Que é o Configuration Management, ou software versionado, que é um conjunto de atividades projetadas para controlar as mudanças que cada developer faz ao longo do tempo. E com isso nós possamos gerenciar as mudanças que são subidas no repositório principal, aceitar ou não as mudanças, resolver conflitos, a gente vai aprender a resolver conflitos, gerar artefatos intermediários, gerar versões dos produtos, né, controlando as mudanças impostas a partir das requisições que vão ser feitas através de tarefas que vão ser gerenciadas pelo próprio GitHub, como a gente vai ver na aula de gestão de projeto, como criar atividades, como passar atividades, como gerenciar as atividades, como atualizar as atividades dentro de um sistema de issue tracker. De forma que, usando o GitHub, a gente vai poder auditar e relatar as mudanças realizadas, certo? Bom, na aula de gerência e configuração, a gente vai ver alguns benefícios, como redução de defeitos, minimização de retrabalhos, melhoria do gerenciamento de projeto com relação à rastreabilidade dos artefatos, reproduzir determinados defeitos em determinada versão que foi liberada, visibilidade da mudança, ou seja, como todo mundo está trabalhando no mesmo sistema de gestão de mudanças, mesmo controle de versionamento, todo mundo vai saber o que todo mundo está fazendo, certo? Então, se você fizer alguma coisa errada, fica registrado lá nesse sistema, certo? E se nós conseguirmos aprender e utilizar todas as boas práticas, conceitos de gerência de configuração, vocês vão ter uma melhoria na produtividade e desenvolvimento colaborativo, que é o que acontece hoje. Não existe mais você desenvolver um software de médio ou de alta complexidade sozinho, né? Então, o maior caso de sucesso de desenvolvimento colaborativo é o Linux, né? O Linux já passou de 30 anos, e nesses 30 anos passaram mais de 10 mil usuários, mais de 10 mil developers diferentes, 10 mil pessoas, programadores que contribuíram no desenvolvimento do Linux. E tudo isso só foi possível por conta de um sistema de versionamento, por conta da gerência de configuração. Bom, basicamente a gente vai trabalhar um projeto web, ok? Em que vamos ter um grupo de 5 alunos, que nas próximas
2 semanas nós vamos definir esses 5 alunos. Eu vou dar um prazo aí de 2 semanas para vocês definirem 5 membros de um projeto por conta de vocês, tá bom? Se daqui a 2 semanas vocês não conseguirem definir, eu vou sortear, tá bom? Sortear. Vou entregar na mão de Deus, ok? E, a partir de hoje, vocês vão ficar preocupados e comprometidos em desenvolver um protótipo de um mini Instagram. Ou seja, uma aplicação web usando técnica de engenharia de software, lógico. Vocês não vão criar, professor, próxima semana está aqui, professor, o Instagram da gente está pronto. Não. Vocês não vão criar dessa forma. Vocês vão criar os artefatos sob meu controle. Então, a gente vai trabalhar os conceitos, vai trabalhar os artefatos de documentação, nós vamos fazer um projeto de cada um dos mini Instagrams que vocês vão criar. Os mini Instagrams poderão ser diferentes, é lógico, não vão ser todos iguais. Vamos organizar como vai ser a arquitetura dele, como vão ser os componentes. Vocês vão escolher quais são as tecnologias que vocês vão utilizar, vão escolher os frameworks. E aí, na medida que nós formos avançando em cada uma das etapas, eu vou solicitando os artefatos e cada equipe vai liberando os artefatos que eu for solicitando, ok? Mas só para a gente ter uma ideia, cada Instagram de cada uma das equipes que vocês estiverem participando, vão ter como referência as principais features, como vai existir um controle de autenticação, ou seja, uma aplicação web que tenha login e logout do usuário, vai ter um dashboard do usuário para mostrar as informações dele, as informações da aplicação. Você vai ter que fazer um componente que faça o controle de uploads de arquivos, mais especificamente imagens. O nosso Instagram só vai ter imagem, não vai ter vídeo, não vai ter áudio. Tá bom? Você vai perguntar, por quê, professor? Porque vocês vão ter só 3 meses para implementar tudo dentro das boas práticas de engenharia de software que vocês vão aprender na disciplina. Tá bom? Não adianta daqui a uma semana o cara chegar com tudo pronto que não vai valer. Não vai valer. Todo mundo vai trabalhar dentro de um mesmo ciclo de atividades. E todo mundo vai liberar um mesmo conjunto de artefatos que eu vou solicitar e que nós vamos construir juntos. Tá bom? Vai ter que gerenciar fotos, vai ter que gerenciar os posts, vai ter que gerenciar os comentários nos posts e vai ter que gerenciar os likes nos posts. Tá bom? Não se preocupem que nós vamos ter aulas específicas para a gente poder detalhar cada um desses requisitos. Tá bom? A nossa proposta de gestão, basicamente nós vamos fazer um pacote de trabalho semanal ou quinzenal, ok? Em que a proposta é definida. Eu vou registrar as atividades junto com cada gerente de projeto de cada equipe. Cada equipe vai organizar suas atividades. Uma vez que o gerente de projeto define as atividades, elas vão ser distribuídas, atribuídas para cada um dos membros da equipe. Vocês vão ter um ciclo semanal ou quinzenal de atividades para resolver e implementar esses artefatos. E, uma vez que os artefatos forem liberados, vocês vão apresentar esses artefatos para mim, tá bom? Ou seja, quando eu falo artefatos, não significa dizer que vocês já vão implementar código. Não, artefato é um documento de requisito, é um conjunto de inputs, eventos, passos que vão ser executados e outputs que vão ser feitos de acordo com o modelo de requisitos que vocês utilizaram lá na engenharia de software 1. Então, vocês vão produzir um artefato, por exemplo, que é o documento de requisitos para fazer um controle de autenticação. Então, você tem um documento de requisitos para identificar como vai funcionar o login, como vai funcionar o logout e como vai funcionar o registro do usuário, certo? Então, só aqui nessa feature, nesse controle de autenticação, você tem 3 requisitos. É o login do usuário, o logout do usuário e para o usuário fazer o login, ele precisa fazer o cadastro do usuário. Então, você vai ter 3 requisitos aqui a partir dessa feature de controle de autenticação. Tá? E a gente vai utilizar como referência o documento de especificação que vocês aprenderam a fazer na engenharia de software 1, okay? Que é um clássico. Bom, aqui, pessoal, desenvolvedores são engenheiros que projetam software, né? São engenheiros de projetos de software, ok? E você cria software na velocidade do time, okay? Ou seja, você
tem uma equipe com vários developers, você tem que garantir que todos os developers estejam comprometidos o suficientes para entregar um conjunto de artefatos que foi previamente definido. E se esse conjunto de artefatos tiver qualidade, os developers forem comprometidos e os artefatos forem entregues, então a velocidade de entrega do time vai ser boa. Tá bom? Sugestões de ferramentas que vocês vão utilizar, tá? Como o Issue Tracker. O Issue Tracker é um gerenciador de projetos do software que vai gerenciar todas as tarefas e atividades do seu projeto. A gente vai trabalhar com o GitHub, tá bom? Vamos ter uma aula específica do GitHub, como trabalhar com o GitHub, tá bom? Não se preocupe, tá bom? A comunicação vai ser toda feita em cima da plataforma Siga, então procurem ficar atentos ao que eu estou publicando na plataforma Siga, tá? Eventualmente nós vamos ter algumas reuniões via Google Meet, ok? Como essa está sendo gravada, mas eventualmente pode ser que eu não possa comparecer, eventualmente eu possa fazer uma reunião online com todos vocês, uma aula online com todos vocês, via Google Meet, então fiquem atentos, ok? Mas a prioridade vai ser sempre a aula presencial, tá bom? Eu não consegui estar presente na primeira aula por conta de estar concluindo o doutorado, estou preocupado com o meu projeto que vai ser publicado num evento logo mais, e eu preciso concluir o doutorado, então eu espero que vocês tenham essa compreensão, né? Mas está perto, tá bom? Bom, frameworks. Vocês vão ter que se reunir nas próximas semanas para escolher se vão trabalhar com Java. Se vocês forem trabalhar com Java, eu recomendo que vocês estudem o Spring Boot, que é um framework de desenvolvimento web muito utilizado no mercado e que usa as boas práticas de desenvolvimento. Ele é muito estabelecido no mercado, tá bom? Quem for trabalhar com Python, eu recomendo que vocês utilizem o Flask, que é um micro framework, que ele segue as boas práticas, ele é bem flexível, tá, ele é fácil de usar, tá bom? Quem for trabalhar com JavaScript, eu recomendo que use o framework Express, que é um framework do Node, tá bom? Então, desde já, eu recomendo que vocês procurem criar as equipes de 5 pessoas, tá bom? E desde já procurem definir a tecnologia que vocês vão utilizar. Ou seja, escolher um framework Java, ele vai ser um framework escolhido do começo do projeto até o final do projeto, não vai poder mudar, tá bom? Então a gente vai ter aqui esse mês de maio para poder testar os frameworks, vocês vão poder estudar os frameworks, achar o que é mais fácil, o que é mais difícil. Vou apresentar em linhas gerais prós e contras de cada um dos frameworks que eu estou apresentando, tá bom? E uma vez que o time definir o conjunto de tecnologias, vai bater o martelo e vai com o projeto até o final. Não pode mudar framework no meio do projeto, tá bom? Aí você pergunta, professor, por quê? Porque na vida real é assim, ó. Você escolher um conjunto de tecnologias, se na metade do projeto você mudar tudo, é melhor cancelar o projeto e começar tudo de novo, tá bom? Então tem que ser uma escolha bem acertada. E a gente vai discutir os prós e os contras de cada framework e vocês vão poder escolher à vontade. Se não quiserem usar esses frameworks, podem utilizar outros. Não me preocupo não, tá bom? O importante é a gente seguir as boas práticas, os conceitos, as técnicas, ferramentas que eu vou apresentar para vocês ao longo aí desses 4 meses, tá? Banco de dados. Eu sugiro que seja o MySQL, o MariaDB ou o SQLite, que são os mais utilizados, tá bom? Usem banco de dados relacional. Professor, eu quero usar o Cassandra, eu quero usar o Node, o NoSQL, que são bancos de dados não relacionais. Não recomendo. Não recomendo porque a gente vai criar uma aplicação clássica usando o desenvolvimento clássico e que vai permitir que vocês sejam produtivos e que todos consigam implementar o protótipo completo até o final. Se vocês se arriscarem em bancos de dados mais sofisticados ou tecnologias que a gente não vai trabalhar aqui, como é o caso de bancos de dados não relacionais, vocês vão ter um risco muito alto de ter problemas técnicos, de ficar travado na hora de salvar dados ou recuperar dados. Mas, se vocês quiserem arriscar, eu não recomendo, tá? Então, eu recomendo que fique aqui entre o MySQL, o MariaDB ou o SQLite. Por fim, gere de configuração. Vamos utilizar o Git, que é um padrão de versionamento que nós vamos utilizar, que é um controle de sistema distribuído de versionamento. E a plataforma
plataforma Git que nós vamos utilizar, o GitHub, tá bom? Então, cada um cria seu projeto no GitHub, cadastre suas contas do GitHub e depois a gente vai fazendo os ajustes para que todos possam fazer os commits, os merges e as resoluções de conflitos apoiadas em cima do GitHub, tá bom? Vamos trabalhar com as ferramentas de teste JUnit, para quem trabalhar com framework Java, Selenium nos testes manuais e testes de integração e de sistema, e quem for trabalhar com Python vai trabalhar com Unit Test, tá? Vou mostrar para vocês como utilizar cada um desses frameworks de teste, e logo depois vocês vão implementar as suas classes de teste, seus casos de testes, usando o framework de acordo com a tecnologia que você escolheu, de acordo com a linguagem, com os frameworks que você escolheu, tá? Gestão de builds, né, que são as releases que nós vamos gerar de forma intermediária de cada um dos projetos. Seu Maven, para quem trabalhar com projeto Java, né, Spring Boot. GitHub Actions, vou mostrar para vocês como é que a gente cria tarefas de automações de scripts, automação de scripts no GitHub, tá bom? Tanto para Python quanto para Java, quanto para JavaScript, tá bom? E vamos comentar um pouquinho sobre integração contínua, usando o Travis e o Circle CI. Por fim, o guia de ambiente de trabalho que vocês vão ter, vocês vão precisar de um servidor de desenvolvimento, que vai depender do framework que vocês vão escolher. Vocês vão fazer um estudo direcionado dos frameworks que serão usados, tá bom? Então, nas próximas aulas eu vou direcionar para vocês como fazer o estudo e como gerar os tutoriais de cada um dos frameworks que vocês vão escolher, tá? Como ideia de desenvolvimento, eu recomendo que vocês usem o Visual Studio Code, que é uma ferramenta que está sendo utilizada no mundo inteiro, tá bom? Visual Studio Code, mesmo para quem for trabalhar com Java, tá bom? Mas decidam qual ideia vocês vão escolher, tá bom? Quem trabalha com Java talvez escolha o Eclipse, não tem problema não, tá? Quem trabalha com Python, trabalha com JavaScript, trabalha com Node, vai escolher o Visual Studio Code, tá bom? É o que a comunidade praticantes e profissionais da indústria de software usa, pessoal, pode confiar, tá? Vou passar para vocês algumas atividades na próxima aula com relação aos tutoriais que vocês vão criar para preparar o ambiente de desenvolvimento, certo? E é isso. Na próxima aula vai ser presencial, eu vou retomar algumas coisas de uma forma mais simplificada, já para a gente focar em cima de alguns conceitos básicos de especificação de requisitos de software e definir como vai ser o estudo dos tutoriais das ferramentas, frameworks que vocês vão escolher para preparar o ambiente de desenvolvimento do projeto de vocês, tá bom? É isso. Bons estudos e bons trabalhos para todos, tá bom? Um abraço.